Olá pessoal, meu nome é Ivanildo Souza e esse é o primeiro episódio do podcast da agência Seg News. E hoje nós estamos aqui no estúdio da Rede Elite, que é a produção do nosso podcast, né? Com o Celso Henrique Fernandes da Silva. Ele é gerente executivo e comercial da Europe Assistance. Bom dia. Oi, Ivanildo. Muito bom dia. Quanta honra participar desse primeiro evento, primeiro capítulo aí dessa grande história da Seg News. Muito obrigado pelo convite. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho aí, levando informação para o pessoal, né? Vamos, com o maior prazer. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, né? Primeiro, queria que você falasse um pouquinho da sua história profissional, né, no mercado e a sua experiência nesse setor. Eu fui estudante de engenharia lá no Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro. Quando eu fui procurar o primeiro estágio, eu entrei numa seguradora, Bradesco Seguros, na área de engenharia. Fazer inspeção de risco, olha isso aí. Isso aí é uma coisa que eu acho que nem se pratica tanto hoje em dia. Então comecei assim, finalizei o curso de engenharia civil e aí entrei como gerente dentro do Bradesco Seguros e por lá fui caminhando longos anos. Fiquei lá no Rio de Janeiro, né, até 2010, depois eu fui transferido para São Paulo. Em 2010 assumi algumas sucursais da seguradora. E em 2016 resolvi mudar. Qual foi a grande mudança? Saí do mercado de seguros para o mercado de assistência. Foi quando eu ingressei na Europe Assistance. Isso em 2016? 2016, dezembro de 2016. E aí, novo aprendizado. Tudo novo e uma satisfação, eu vou dizer, muito grande de trabalhar dentro da Europe Assistance. Por que essa satisfação que eu particularmente gosto de frisar? Nós somos uma empresa que tem como DNA cuidar de pessoas. Legal. Nada mais prazeroso do que você saber que alguém precisou de ajuda e a gente estava lá presente para poder apoiar. Isso para mim é assim uma glória. É gratificante trabalhar. É gratificante demais. Sem dúvida. Todo trabalho é gratificante, mas a assistência em especial, você vai, assim como o seguro, são momentos que a pessoa realmente precisa de uma coisa quase que imediata. Como você vê esse fator aí? Você falou muito bem. A gente não tem margem para erro. É uma pessoa que está precisando, seja ela esteja no meio de uma rua deserta, precisando de uma assistência para remover o seu carro e sair do ambiente de perigo, uma pessoa que está no exterior com um problema médico, precisando de uma assistência, a gente está lá presente, ou numa gravidade nem tão grande assim, mas está em casa, estourou um cano, ou um interruptor deixou de funcionar, a gente está presente. Então a gente está presente em todos os momentos do cotidiano das pessoas. E tem, assim, o que a gente brincar, que é brincadeira de mau gosto, vou dizer, mas que a gente comenta até no momento mais triste, que é aquele momento em que a gente tem uma perda de um ente querido, a gente está lá para poder amenizar essa dor e proporcionar uma assistência que possa garantir um funeral digno para aquela pessoa. Então a gente está presente em todo o momento cotidiano dos nossos clientes. Ok. Agora vamos entrar na Europe Assistance agora, né? Bora, vamos você lá. já está lá. Agora vamos entrar no projeto de mercado de vocês, né? E com relação a segmentos de atuação, queria que você explicasse um pouquinho quais são os segmentos que vocês atuam, né? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da nossa empresa. O que é o interessante? Nós, da Europe Assistance, fomos precursores do mercado de assistência. Francês, Pierre Desnaux, em 1963, criou esse conceito de assistência lá na França. Primeira empresa de assistência do mundo. Hoje, a gente está completando, hoje eu digo este ano, 60 anos de história. A gente tem uma abrangência mundial, são 39 centros, tá, de atendimento, como a gente tem aqui no Brasil, lá em Barueri. A gente atende mais de 200 países. Só para vocês terem uma ideia, são 750 mil prestadores no mundo inteiro para dar o suporte adequado aos nossos clientes e aos clientes dos nossos clientes, que isso é importante. Quando a gente fala aqui do Brasil, a gente está aqui há 27 anos, desde 96. Nossa sede fica lá em Barueri. Já lhe convido para você conhecer as nossas instalações. A gente tem aqui uma rede de prestadores de mais de 8 mil parceiros para poder suportar, seja do Oiapoque ao Chuí, qualquer situação de emergência, e não só de emergência, mas também de comodidade. Só para você ter uma ideia, Ivanildo, a gente fez mais de 750 mil
atendimentos no ano de 2022. Assim, é digno de uma linha de produção. Sim, na questão das chuvas, por exemplo, como é que foi a... Estávamos presentes em todos esses momentos. Realmente foi muito importante o trabalho da área de seguros de uma forma geral, né? Exatamente. E a gente sempre tem um plano de emergência para suportar esses cenários que acontecem volta e meia. Principalmente quando a gente fala de fim de ano, início do ano, onde tem aquelas chuvas de verão. Então a gente sempre tem um programa lá preparado para poder socorrer as praças em que são atingidas pelas essas chuvas. No Litoral Norte, por exemplo, vocês tiveram atuação decisiva. Tivemos presente também, sempre, tá? Litoral Norte é comum que aconteça também Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uma região bastante muito afetada. A gente fala do Sul, principalmente quando a gente fala de Blumenau, volta e meia também tem alguns problemas relacionados a chuvas fortes. Então a gente tem um programa vocacionado para poder atender essas demandas que são super urgentes. Aí você me perguntou quais são as nossas linhas de negócio. Isso, segmentos de atuação. Segmento de atuação. Hoje, a gente atua muito fortemente no setor de automóvel. O outro segmento que a gente atua... Como dizem, é o carro-chefe de muitas empresas ainda. Não deixa de ser o carro-chefe ainda, sim, ainda tá? Mas a gente tem um desafio de não ficar limitado somente a isso. Lar e família. O que é lar e família? São serviços relacionados a assistências para empreendimento, seja lá residencial, seja empresarial, serviços relacionados ao bem-estar, ou seja, uma assistência nutricional, ou seja, orientar qual a melhor forma de se alimentar de acordo com a sua necessidade, uma assistência psicológica, uma assistência fitness também, por que não? Então a gente tem serviços voltados para assistências emergenciais e serviços voltados ao bem-estar, comodidade. Temos aqui, posso citar mais alguns exemplos, telemedicina, hoje, com o advento da pandemia, que foi uma tragédia que o mundo viveu, a gente evitar o contato desnecessário, vamos falar assim, de ter que ir ao hospital para se sujeitar a algum tipo de contaminação, você poder fazer um atendimento via videochamada, isso traz segurança e comodidade. Agora, uma curiosidade, na verdade. Antes da pandemia, você já tinha algum projeto de telemedicina? Ou foi, vamos dizer assim, produzido, gerado esse serviço dentro da pandemia? Como é que foi? Havia um desejo, tá? Mas por regulações do país, a gente não conseguia colocar regulatórias. A gente não conseguia colocar isso no ar. Isso é ANS? Isso. Então, com o advento da liberalidade em função da particularidade da Covid-19, a gente conseguiu avançar nesse segmento, e é um segmento bastante, assim, inovador também, por que não? Porque você começa a usar uma ferramenta que é a mais comum hoje em dia. Hoje a gente tem no Brasil mais aparelhos de celular do que gente. Sim, sim. Todo mundo conectado hoje em dia, né? O mundo está conectado. E um outro ponto importante, que eu gostaria de sinalizar também, por exemplo, o automóvel. Tá? 30% da frota circulante possui algum tipo de cobertura de seguro. Outros 70% não tem nenhum tipo de proteção. Nós, de assistência, a gente pode liderar esse mercado, e a Europa Assistência tem essa capacidade, dada a rede que ela tem espalhada pelo Brasil inteiro, a estrutura tecnológica que a gente tem, de iniciar esse contato com esse cliente para suportá-lo e depois ele, tendo condições, logicamente, de contratar um seguro, ele conseguir fazer o upgrade. Então, a gente está presente e a gente está intencionado justamente em explorar esse mercado que não é concorrente de seguro, e sim complementar de seguro. Isso independente da idade da frota? Sim, independente da idade do ano. O que pode variar, pode ser que haja, de acordo com a frequência, algum tipo de quebra de custo, mas nesse primeiro momento o foco não é a idade, sim é estar presente e suportar esse cliente. Outro detalhe importante, até no mundo de seguros, onde a gente atua fortemente, a frequência de utilização da seguradora é infinitas vezes menor do que a frequência de utilização de uma assistência. Sim. Ou seja, para você ter uma ideia, 30%
de frequência que a gente tem dentro do mundo de assistência. Então, significa de que cada 100 clientes, 30 ao longo de um ano, vão falar com a gente, com a Europa Assistência. Então, a gente não deixa de ser um cartão de visitas do mercado segurador. Outro segmento que a gente atua fortemente também é o de montadoras. Para você ter ideia, o maior grupo de montadoras do país é um cliente nosso. Então a gente também é forte nisso, porque as montadoras oferecem o quê? A garantia do veículo. Se acontecer algum problema relacionado à garantia, pane mecânica, enfim, com aquele veículo, nós, Europa Assistência, estamos lá presentes para poder... A garantia é de vocês, no caso. É para fazer o seguinte, o deslocamento desse veículo até a oficina mais próxima da montadora, para poder fazer o devido reparo. E até a gente consegue ampliar esse serviço, oferecendo inclusive carro reserva. Enquanto o veículo está sendo revisado, reparado, enfim, a gente oferece um carro reserva para o cliente poder não ficar, que a gente gosta de falar que o nosso papel é não deixar o cliente na mão, e sim estar sempre ao lado dele. Não parar o cliente nesse momento, né? Agora, com relação ao produto direto de assistência sem o seguro, esse produto, qual canal de distribuição vocês usam? Via corretor? Qual é o tipo de como você distribui? Chega no cliente final? A gente está muito, hoje, vocacionado ao B2B, ou seja, vendemos para um cliente corporativo que faz a distribuição. Oferta do produto. Exatamente. A gente vem avançando fortemente agora no B2B2C, ou seja, temos um parceiro que em conjunto faz essa distribuição. Quem é o nosso principal público nessa linha? São os varejistas. A gente vem avançando nesse segmento e temos interesse. São lojas revendedoras de automóvel? Não, varejistas que eu digo lojas de departamento. Sim, então, entendi. do mais variados mercados, mas pode ser desde uma rede de venda de material de construção a uma rede de venda de roupa. Então, dos mais variados... Mas aí entra qualquer tipo de assistência, não só de automóvel. Não só de residencial. automóvel. A gente consegue... E isso aí é um outro ponto importante que você sinalizou, Evanildo. Nós podemos, dentro desse mundo de assistência, dentro particularmente da Europa Assistência, a gente pode customizar o produto. Ou seja, eu posso capturar um serviço relacionado a automóvel, eu posso capturar um serviço relacionado à assistência residencial, uma telemedicina, um funeral, ou seja, eu construo um produto de acordo com a necessidade desse cliente corporativo para oferecer a melhor proposta para o cliente final. Essa é a nossa grande virtude dentro do nosso segmento. Bom, com relação ao automóvel ainda, né? É o tipo de serviço que vocês oferecem que pode ser considerado um diferencial dentre as outras operadoras de assistência. Como você poderia sinalizar isso? Bom, o primeiro passo a gente tem uma rede muito forte. Tá? Estar presente no local certo, no momento certo, isso tem uma grande importância nesse mercado. Esse é o primeiro ponto. Capilaridade tem que ter, né? Capilaridade. Tá? Nada mais importante do que estar presente e chegar na hora que o cliente precisa. Ninguém quer ficar esperando 2, 3 horas para receber um atendimento. Então, esse é o primeiro além da exposição do automóvel, a exposição física também, né? O risco. Outro ponto, avanço tecnológico. Nos últimos 2 anos, a gente tem investido fortemente em tecnologia para poder atender mais rápido e melhor o nosso cliente. Para você ter uma ideia, em maio do ano passado, a gente lançou um sistema chamado CARE, sistema totalmente integrado. Antes tinham várias ferramentas que o usuário, o nosso operador, tinha que consultar. Hoje a gente tem um sistema único integrado com o prestador, com o atendimento digital direto com o usuário final, que é o cliente. A gente integrou tudo isso para dar velocidade. Então isso dá um avanço muito grande. E a gente tem as ferramentas, para você ter uma ideia também, nós fomos precursores no atendimento virtual, com o lançamento da EVA, há um tempo atrás. Hoje, quando alguém liga para a nossa central, não imagina que está falando com um assistente virtual, porque ela é tão humanizada no atendimento, que você nem percebe. E aí o usuário tem a opção de querer falar com o nosso operador, ou a gente manda um link para ele poder fazer o acionamento pelo celular dele. Ou seja, a gente dá assim, livre escolha para a melhor experiência para esse cliente. Então, a gente avança bastante nesse segmento dentro da carteira de automóvel.
Correto. Nesse final de semana teve um encontro dos guincheiros, né? Eu queria que você comentasse, vocês participaram. Participamos, nós O que você viu lá de novo, vamos dizer assim, né? Que é um segmento que eu nem sabia que tinha esse encontro, na verdade, né? Eu estou no mercado há muito tempo e eu fiquei surpreendido com a quantidade de pessoas que participou. Inclusive, a maior parte das seguradoras também do mercado participaram, né? Como é que foi a sua experiência? Bom, participamos, tá? Montamos um stand lá, toda a nossa equipe, diretoria de rede, de prestadores e operação esteve lá presente. Inclusive, alguns clientes corporativos nossos nos acompanharam para estar presente nesse evento. E qual é a grande virtude de um evento desse? É proximidade. Tá? E precisa estar perto de quem é o nosso principal parceiro. Porque é o prestador o nosso principal parceiro. Então a gente estava lá justamente presente, buscando ouvir mais as suas necessidades, para a gente poder chegar em casa, colocar essas necessidades em priorização para poder ofertar uma melhor experiência também com esse nosso parceiro, que é o nosso prestador. Então isso foi de grande valia e a gente também tem avançado bastante e falamos lá justamente na questão de tecnologia para integrar os acionamentos com o prestador para que seja fácil e minimizar lá. Um prestador tem que ter estrutura lá de organização de atendimento se a gente pode fazer isso diretamente. Então foi muito legal, os feedbacks foram super relevantes e próximo encontro estaremos lá juntos. Legal. Quem sabe vocês nos acompanham nessa... Se convidar a gente cobre lá, né? Importante estar a mídia presente aí. Eu quero fazer uma pergunta agora um pouco mais, até, não é técnica na verdade, mas é técnica e comercial também, né? O que nós estamos acompanhando hoje são seguros por demanda do automóvel, né? Uma assinatura, você paga por percurso, paga por... Como é que ficou o serviço de assistência dentro desse pacote, né? O preço desse seguro impactou? Como você vê essa parceria? Olha, o que é o ponto-chave para a construção do nosso preço? É a frequência de utilização. Tá? Então, as empresas hoje de seguros estão realmente buscando sempre, né, os melhores perfis para poder ter um custo mais acessível para o usuário final. Porque tem vários tipos de usuários. Aqueles que, quando acham que é muito caro, abrem mão do seguro. E aqueles que têm um perfil mais adequado, têm um preço mais em conta, tende a aumentar o volume de contratações. Então, de acordo com essa frequência de utilização, é que a gente pode estabelecer o preço adequado. Então, a gente está sempre antenado para acompanhar o histórico do que vem, para a gente oferecer... Mas isso de forma individualizada, por companhia, ou uma sinistralidade de mercado? Né? É de acordo com o segmento. Tá? Por que eu falo que é de acordo com o segmento? No mercado de seguros, tem um comportamento. E até uma determinada empresa, de acordo com o perfil que ela vislumbra, tem um comportamento diferente de outra. Então a gente tem essa vantagem de poder dar preços distintos de acordo com o comportamento de carteiras distintas. Porque pode ser que uma seguradora tenha uma carteira mais envelhecida, onde há uma expectativa de ter uma frequência maior. Correto. E tem outras que têm veículos mais voltados, mais novos, ou fabricantes que tenham, vamos falar assim, histórico de quebrar menos. Então, tudo isso faz a diferença para que a gente possa suportar um preço mais, o que eu gosto de falar sempre isso, um preço mais justo para aquela determinada operação. E aí a gente pode mudar de segmento, financeiras. Olha, o que tem de financeira no mercado, financiando veículos, e muitas vezes ela não consegue distribuir, até com o apoio do corretor parceiro, o seguro, e o cliente contrata aquele bem sem nenhum tipo de proteção, que nós também, bem ou mal, não somos uma empresa que garante indenização, a gente garante um serviço de atendimento. Mas mesmo assim, você imagina um carro que fica precisando de um guincho numa rodovia, e aí não tem nenhuma proteção. Pode chegar bandidos lá e limpar o carro. Sim. Agrava o risco. E aí o segurado, às vezes, não fez, o cliente não fez o seguro, e ele também não tem dinheiro mais para repor o carro e pagar a parcela. Então, a gente pode estar presente nessas horas numa financeira de sair um financiamento, por que não comprar um pacote de assistência de automóvel e até um pacote de assistência junto carro reserva e até, ninguém está livre disso, uma assistência funeral para suportar
no caso de um acidente mais grave, onde há óbito dentro do carro. Então a gente consegue, falar mais uma vez, customizar soluções de acordo com a necessidade do segmento do mercado. Tailor-made, de acordo com a necessidade de cada... Exatamente público, isso. Agora, há uns anos atrás, cerca de 10 anos, 15, tinha uma tendência de algumas corretoras, médias, pequenas, até pequenas também, criar vamos dizer assim, uma oferta de produtos de seguro de assistência, não de seguro, de assistência, né? Vocês hoje têm essa demanda na Europa, de corretor, seja qual for o porte, né? Que queira oferecer pela própria corretora um serviço de assistência para quem não quer contratar um seguro, por exemplo. Olha, demanda a gente já recebeu sim. Tá? É algo que está na nossa prancheta para análise de... Não é se, mas sim quando a gente colocar. Porque a gente teve que dar um passo atrás, que eu falei há pouco tempo. A gente teve que desenvolver um novo sistema que pudesse suportar essa fábrica que a gente fala de atendimentos. Pô, 750 mil serviços no ano, precisa ter um sistema robusto que não trave. Porque se a gente travar, imagine, um carro parado na Marginal Tietê, o que acontece com o trânsito de São Paulo? Olha a responsabilidade que a gente tem muito grande, como empresa de assistência com uma cidade. Se um carro parar numa marginal e não tiver quem vá lá tirar esse carro, que é o que a Europa Assistência faz nesse segmento, principalmente de automóvel, para a cidade. E quando você erra, a visibilidade e o impacto é maior. Acertar é uma obrigação, né? Quando dá um problema aí... Então a gente teve que de imagem, dar um passo atrás, ou seja, vocacionar os nossos esforços tecnológicos para a construção desse sistema robusto, para assim dar os próximos passos nessa questão que foi o que você sinalizou. Agora, com relação à assistência residencial, né? Hoje, até hoje, muita gente trabalhando em home office ainda, né? Qual foi o impacto da pandemia nesse tipo de serviço, nessa demanda? Como é que foi? Você foi cirúrgico agora. Bem... Na pandemia, pra você ter ideia, dobrou o número de serviços residenciais. Sabe o que é dobrar? A gente tem que estar preparado para suportar, no momento crítico, que é de pandemia, suportar essa operação para poder atender a demanda. Porque, de fato, todos nós ficamos em casa. Não só eu, você, todo mundo. Porque fomos obrigados não pelos órgãos governamentais, mas sim pela nossa segurança. Pela necessidade de se preservar, né? De nos preservarmos. Então, a gente teve como empresa de assistência vocacionada de cuidar dos nossos clientes. Então, a Europa Assistência fez um trabalho homérico para poder ampliar essa rede e suportar esse crescimento da assistência residencial. E assim, na assistência residencial que nós propiciamos, não é só serviço emergencial, a gente também tem muitos serviços de cunho preventivo. Ou seja, um check-up. A gente manda um prestador para fazer um check-up na sua residência para evitar que você, igual no check-up médico, evitar que você tenha um problema, a gente manda lá um técnico para poder avaliar como é que está a situação da instalação elétrica, instalação hidráulica e assim vai. Temos também check-up para o segmento de idosos, ou seja, a gente prepara a residência para evitar acidentes domésticos com idosos e até check-up kids, para evitar acidentes domésticos com crianças. Então, a gente não está só direcionado para necessariamente só assistência emergencial, mas também a preventiva. Correto. Então, isso é muito, muito interessante. E, além do mais, eu vou um pouco além. Não só nesse tipo de serviço, como a gente tem fortalecido, e isso aí é importante, um outro segmento cada vez mais relevante nas nossas vidas, que eu até vou sacar o meu brinquedinho aqui, que é o mundo tecnológico. A gente tem um produto que é um case de sucesso, para você ter uma ideia, esse produto chamado Proteção Digital. Era a pauta que você antecipou a pauta agora. Antecipei. Era a próxima pergunta. Eu nasci de 9 meses, não nasci antes, não. Foi bom, lógico, vamos lá. A gente tem esse produto lançado recentemente, de Proteção Digital, que é um case de sucesso lá fora. Só para você ter ideia, a gente tem 165 milhões de clientes, usuários desse produto. Isso onde? Na Europa? No mundo. No mundo. Espalhado pelo mundo. Tá. Dos mais diversos países e diversos clientes corporativos que estão oferecendo nossa solução Europa Assistência.
Por que isso? Primeiro passo, o porquê. Nós somos hoje digitais. Eu saio de casa, eu não tenho mais carteira. Mais nada, eu não tenho mais carteira física. Tudo está no meu celular. Tem o ônus e o bônus, né? Que eu posso ser roubado e ter um problema. Mas isso também a gente consegue ajudar. Minha carteira de motorista é digital. Meus acessos bancários são digitais. Meu documento do carro é digital. Tudo é digital. Sim. Então a gente está sujeito a dos mais variados tipos de ataques nesse mundo digital. Sem Então, dúvida. qual o objetivo do nosso produto proteção digital? É justamente minimizar esses riscos. O que a gente tem lá? Primeiro, a gente tem um software que ele garante segurança na sua navegação, ou seja, todos os seus dados são criptografados, para evitar justamente que alguém vai lá e capture esse dado. Isso vale tanto para notebook, um iPad, ou um próprio celular. Smartphone. 2, nós temos também um monitoramento dos seus dados. O que significa isso? Você vai, na nossa plataforma, vai passar lá, qual é o seu RG, o que você sentir é importante que seja devidamente monitorado. Então vai ser o RG, sua CNH, e-mail, dados de cartões bancários, de crédito, ou seja, dos mais variados dados que você tenha. A nossa solução, ela vai monitorar esses dados na Public Web, que é o que a gente acessa normalmente, na Dark Web e na Deep Web, ou seja, em até plataformas mais profundas da internet que a gente não tem acesso. Sim. A gente vai monitorar esses dados e vai gerando alertas para você, para falar o seguinte, ó, esse teu dado está exposto. E a gente tem também uma solução dentro desse produto, que é o central de atendimento, onde a gente pode orientá-lo de como proceder quando tiver um alerta desse disparado. Correto. Então é uma solução super atual, tá? Com uma demanda, eu posso falar isso, uma demanda reprimida muito grande. E a gente eu pode... perguntando nesse ponto, a questão da distribuição também aí, né? Como está sendo oferecido esse produto, né, no mercado? Parceria com seguradora, com corretor, A gente com está as redes buscando, logísticas, hoje a gente está buscando parcerias dos mais variados mercados. Telecoms, cartão de crédito. Telecoms tem fit com isso. Utilities, ou seja, uma empresa de fornecimento de energia elétrica, até de fornecimento de água, financeiras, cartão de crédito, grandes, vamos falar assim, não é necessariamente vendedores de equipamentos de tecnologia, mas até locadores de equipamentos de tecnologia, ou seja, você faz um sistema de assinatura de computador ou de notebook. Você paga uma taxa lá mensal e seu computador está sempre atualizado. Se der defeito, vai lá, a empresa vai lá e faz a troca. Legal. É uma oportunidade. Os próprios bancos, as seguradoras. Então a gente tem dos mais variados mercados para poder trabalhar com essa solução. E aí eu reforço até para todo mundo que está aqui nos assistindo, procurem a gente, tá? Essa solução é de um impacto enorme na vida cotidiana dos nossos clientes. Tá? Hoje nós somos conectados. Então, por favor, a gente está sedento de receber esse contato de vocês, porque é extremamente relevante. E aí eu não falei um tema que até aqui a gente precisa falar, quando você me perguntou lá atrás, dos segmentos de atuação que a gente falou. Sim. Aí eu falei do automóvel, do lar e família. Um outro segmento que a gente está reforçando o time e está com um viés muito forte de crescimento é no segmento de viagem. A gente formou uma equipe muito forte. Eu divulguei essa semana novas contratações, de reforçando um time, né? Exatamente isso. Então a gente está lançando, tá, um produto, a gente está com a nossa companhia, até chamar a atenção, a nossa Edmara, que é do nosso marketing, está nos acompanhando aqui. Edmara, obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar próximo aí à Seg News. Obrigado. A gente está reforçando o nosso time de trail, estamos lançando uma ferramenta de, aí sim, venda direta para o usuário final. Porque a gente teve nessa pandemia uma demanda muito reprimida. Ninguém podia viajar, até porque os países estavam todos fechados. Ninguém recebia ninguém. Hoje, todo mundo quer fazer um passeio, seja lá de um dia para algum lugar. E está todo mundo sujeito a ter problemas nesse
passeio, nessa viagem. Então a gente vê aí uma oportunidade muito grande e mais do que isso, nós temos um reforço tão grande mundialmente de equipe médica para suportar esse cliente em qualquer lugar do mundo, salvo, logicamente, países que tenham algum tipo de restrição. Sim. Coreia do Norte é um exemplo, onde o acesso é difícil e tal. Tirando isso, a gente está capacitado para oferecer a melhor experiência de suporte médico para esses usuários. Então a gente está fortalecendo muito o nosso produto viagem. E aí podem procurar na internet, já está liberado na internet, procurem lá www.eaviagens.com.br e você, quando for fazer uma cobertura fora daqui de São Paulo, Legal. já está apto a fazer essa contratação. Então, eu acompanho muito o mercado há 35 anos só, né? E uma coisa que eu observo é que as pessoas confundem muito. Se bem que as duas coisas são muito misturadas mesmo, né? Produto de assistência e seguro viagem. O termo que o pessoal usa é seguro viagem, né? Sim. Eu queria que você falasse para o pessoal aí qual é a diferença e onde esses produtos se encontram, né? E se complementam, se é o caso, tá? Vamos lá. Primeiro vamos separar um ou outro. Assistência para resumir assim, bem simplificadamente, tá? Você precisou de um atendimento, você ligou para a nossa central, você não teve despesa até o limite da cobertura, nós é que mandamos um prestador ou direcionamos o nosso cliente para um hospital, não tendo custo, o serviço é assistência. O usuário foi lá por conta própria e fez um pagamento, gerou uma nota. Ele vai solicitar, logicamente, respeitadas as regras de cobertura e limites financeiros, ele vai solicitar o reembolso, é seguro. Só que não pode ter, dentro do seguro viagem, isso isolado. Você não pode contratar só assistência, só seguro. Você tem que contratar junto. Sim. Então, o que nós oferecemos, nós temos por trás uma seguradora para suportar. E quando a seguradora também oferece um seguro viagem, existe por trás um pacote de assistência. Um pacote de assistência. Correto. Então, conjugado o produto. Essa é a grande diferença. E existe, dentro do seguro viagem também, a cobertura de morte, que aí é seguro puro. Ou seja, a pessoa de vida mesmo. vê óbito, a indenização até o limite financeiro. Tem outra vida e assistências pessoais. Né? Exatamente. Morte e acidente. Né? Então, essa basicamente é a diferença. Liguei ou acionei, foi uma equipe lá suportar sem gasto para o segurado, é assistência. O segurado arcou com a despesa, desde coberta, reforço isso. Pediu indenização, é a seguradora responsável. Aí dá o reembolso, no caso. Exatamente isso. Maravilha. Agora, com relação a pessoas, treinamento, RH, a Seg News, você deve saber, hoje a gente é líder hoje em treinamento no mercado de seguros. Oferta de cursos, eventos, de uma forma geral. E é uma questão que eu realmente tenho muito foco, né? Como hoje a empresa ela investe em treinamento interno, externo, como é feito essa capacitação, né, do corpo de funcionários de atendimento? Bom, um bom ponto que você comentou. E assim, nada é mais importante dentro da nossa estrutura ter um operador. O operador até parabenizar todos os operadores, né, que hoje é o dia do operador, então nossa homenagem sempre... Parabéns pelo dia, né? Sempre... Eu não sabia, é uma novidade. Então, hoje é o dia do operador e a gente está fazendo uma homenagem lá no nosso escritório hoje para os nossos operadores. Então, parabéns aos operadores porque vocês estão na nossa linha de frente. A gente fala que o nosso operador é literalmente ouvidos, olhos e boca do nosso usuário que está nos acionando. Então, nada melhor e mais importante de que ter esse operador bem treinado. Então, a gente faz programas contínuos de treinamento para esse público, e não só esse público, para todos nós, para poder oferecer sempre conhecimento técnico, e não só técnico, tá, Vanildo? A gente precisa ter muito conhecimento de comportamental, tá? Isso é fundamental. Imagine como você vai atender alguém que perdeu um ente querido.
tem que ter o acolhimento que faz parte do nosso DNA. A gente está lá 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, disponível para acomodar, vamos falar assim, alguém no momento de estresse. Então a gente tem que ter esse cuidado especial de ter o nosso operador preparado. Então a gente investe muito em treinamentos técnicos e comportamentais. Só para você ter ideia, aí eu vou sair um pouco dos operadores, mas as lideranças, a gente está fazendo um investimento fortíssimo agora, uma consultoria externa, justamente vocacionada a lideranças, de como as lideranças têm que se comportar no nosso ambiente corporativo para que a gente possa ter os melhores resultados com o time mais, vou falar assim, atilado, mais motivado. Ou seja, não é só resultado a qualquer preço, e sim todos assim, trabalhando motivados, felizes. Porque isso faz parte. Quando a gente tem lá, o nosso slogan é We Care. O que é We Care? Se a gente for abrir as letras. Care de caring, cuidado. O A, available, ou seja, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana. Reliable, nós somos confiáveis, ou seja, aquilo que nós nos comprometemos com o cliente de entregar, a gente entrega. E por fim, o Ezinho é de easy to work with, ou seja, nós buscamos simplificar processos para dar os melhores benefícios para os nossos clientes, sejam eles corporativos ou finais, os nossos parceiros, prestadores e os nossos colaboradores também, né? Porque se a gente não tiver lá a nossa equipe motivada, não tem empresa. A gente é uma empresa de pessoas, a gente não é empresa de outra coisa, pessoas. Então a gente tem nosso RH, o nosso departamento de treinamento, busca bastante esse tipo de trabalho para poder manter o time engajado e com conhecimento adequado. Agora, na verdade não é uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho, né? Que surgiu agora. O segmento agro, né, tem muito acidente, muita coisa assim, com trator, com pequenos equipamentos. Vocês têm algum tipo de produto para esse segmento? Olha, propriamente para esse atendimento, a gente precisa pensar, e é algo que o mundo agro está crescendo cada vez mais. A gente Vou precisa... querer Rocha dar ideia, que depois você me passa um. Obrigado pela sua consultoria, tá? Obrigado pela... Eu gosto assim, ó, essas consultorias. Parceria, né? No primeiro programa até fica registrado. Primeiro programa, Ivanildo fazendo a consultoria. Vou cobrar isso aí. Mas é algo que a gente tem que, de fato, pensar em como suportar isso. A gente consegue remover o equipamento se ele caiu, essas coisas, a gente consegue fazer. E até um atendimento de deslocamento dessa pessoa que possa vir a se machucar, uma remoção médica. Isso já é feito, já. Isso a gente tem lá disponível. Tá. E, inclusive, também, se vier a óbito, a gente tem assistência funeral e podemos juntar uma cesta básica, ou seja, o titular morreu, a gente dá um cartão alimentação com um valor carregado já para a família ter o alimento, pelo menos o mínimo necessário durante um tempo. Então, isso a gente pode... Tem muito agricultor de subsistência, pequeno, eles têm um risco, muita exposição, né? Em regiões também que tem uma certa dificuldade de, não sei, até de locomoção, de transporte. Eu acho que uma assistência seria um caso a se pensar, no caso, não sei, né? Enfim, agora, eu acho que eu agradeço muito a sua presença aqui, pela se deslocar aqui até a Zona Norte, que é o nosso estúdio aqui, né? Mas é um lugar muito bonito, você viu, né? Então, e você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, que eu não perguntei, que eu não toquei? Porque olha, o mundo da assistência é muito amplo, né? Então, é importante o que você comentou. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 80 serviços disponíveis, dos mais variados. Desde um reboque a uma telemedicina, desde uma assistência à viagem a um funeral. Então a gente tem uma amplitude muito grande de negócio. O que eu posso, principalmente, passar de mensagem? Visite o nosso site, entre em contato conosco, porque tem muita solução customizável para suportar a necessidade do nosso cliente. Então, esse é o ponto principal, tá? Porque a gente aqui, cara, foi um bate-papo super legal. Muito bom. Muito legal. Só que a gente não consegue falar tudo ao mesmo tempo, senão vai ser uma novela. Aí vamos ter que chamar então, uma... Então, você fala o mundo do seguro e da assistência, então, ele se fala.
infinito, e a cada dia tem um risco novo, como agora o cibernético, o virtual, aí, a proteção digital que você citou, que eu achei muito importante até a pessoa conhecer, né? E realmente conhecer e usar, porque não adianta fechar a porta depois que o ladrão invadiu, né? Então, não é isso? Então Assim, é isso, por aí. Eu assim, Ivanildo, primeiro desejar sucesso, tá? Muito obrigado, é o para primeiro vocês capítulo também. Tá? que seja o primeiro capítulo de uma longa história da Seg News aí, Vamos que ela já é uma empenhados, empresa né? de sucesso, mas é mais uma nova É como nós acabamos de falar, não tem, nada é infinito, tem muita coisa para fazer, né? Ainda bem. Vamos correr atrás do novo e realmente a mídia é importante, a mídia corporativa, que eu sempre falo, ela é muito importante para esse elo entre os prestadores, entre os parceiros de mercado e hoje com o consumidor. É saber usar toda essa nossa capilaridade, nossa técnica e mostrar. E outra, vamos fugir um pouco do segurança, né? Acho que o mercado está precisando disso faz tempo, né? O que você acha dessa opinião minha? É uma opinião, o mercado tem que mudar um pouquinho a linguagem. Está mudando, realmente está mudando um pouco. Eu gosto de falar o seguinte, tudo é complementar. Sim. Tá? Nada é eterno, né? A gente fala, e a gente pode ser complementar o mercado de seguro. Podemos ser a porta de entrada que abre a oportunidade E fideliza, né? para fidelizar o cliente. A assistência fideliza. O cara usa o seguro, ele não quer usar na hora que ele perdeu o carro, ele quer usar na hora que ele está no sufoco, ele perdeu, bateu, ele foi roubado, aí ele tem um carro reserva, que é fundamental, né? Então, eu agradeço a sua presença aqui, da Edmara também que está acompanhando ali, a área de marketing presente, né? Nós estamos Muito divulgando aqui nas importante, redes né? sociais. E ó, eu vou Agradeço fazer, você. agora eu vou te deixar de saia curta, hein? Olha, Mara, anota essa aí. A gente quer ser convidado de novo no 100º programa com fé em Deus. Vamos da lá. Seg News, hein? Olha o Nós compromisso, hein? vamos longe, com fé em Deus. Vou me Junto. autoconvidar. O 100º programa, nós, Europa Estudantes, gostaríamos Vocês de têm estar muita história para contar. Né? presente para poder celebrar essa data. Tá, muito obrigado, tá, Celso? Foi uma honra. Edmara. Obrigada. E a Europa Assistência por ceder aqui, né? Gentilmente, não é uma questão do Jô Soares, Globo e SBT, né? Não, Está uma relação cedendo de parceria, de uma pode forma ser. parceira mesmo. Né? Então, muito obrigado, tá? Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, né? Esperamos que você tenha gostado e acompanhe a gente nas nossas mídias, redes sociais, site da Seg News, né? Que é o www.agenciasegnews.com.br, tá bom?